Saudações, seja bem-vindo à nossa segunda aula de razão. Nessa aula, vamos começar a resolver as nossas questões. Vou começar de forma bem simples e aí eu vou aumentando a dificuldade gradativamente. Primeira questão, bem facilzinho, eu sei que vocês sabem, tenha paciência. Aí a questão número 2, eu já dificulto um pouquinho. Questão número 1, determine a razão do primeiro para o segundo número. Isso é bem importante. Então vamos lá, letra A. Eu quero a razão de 1 e 9. Então é bem simples. O primeiro é 1, vou escrever o número 1 e aí embaixo eu coloco o número 9. Só isso. Só isso, professor, só isso. Vamos para B. Observe que é a razão entre 7 e 4. Então cuidado, não é que eu coloco o número maior em cima não, no numerador. Então é a razão entre o primeiro e o segundo número. Então eu vou escrever 7 sobre 4. Começamos bem facilzinho. C, a razão entre 4 e 16. Então, é 4 sobre 16. E aqui, eu observo que eu posso simplificar. O que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui, é fácil perceber que eu posso dividir o 4 por 2, e aí ele se transforma em 2. E posso dividir o 16 também por 2, e ele se transforma em 8. É lógico que eu também poderia dividir direto por 4. E aí, mais uma vez, esse tracinho aqui quer dizer que eu simplifiquei. Mais uma vez, eu vou dividir por 2 e por 2, aí vai se transformar em 1, e embaixo, no denominador, vai se transformar em 4. Fica a razão 1 sobre 4. Vamos para AD. AD eu quero a razão entre 40 e 16. Então, vai ficar 40 sobre 16. Mais uma vez, eu posso simplificar. Nesse caso, eu vou mudar um pouco a simplificação. Eu poderia usar o 2, eu já vou usar o 4. Então, 40 dividido por 4 vai dar 10. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, eu tenho a fração 10 sobre 4, que eu posso mais uma vez simplificar por 2, né? 10 dividido por 2, ou seja, simplifiquei por 2, vai dar 5. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Vamos fazer aqui do ladinho a E. Então, eu vou ter a razão 100 sobre 120. Observe que eu tenho um zero aqui e zero aqui, então eu posso simplesmente cortar esse zero com esse. O que eu estou fazendo aqui é simplificar por 10. Bom, aí sobrou 10 sobre 12 e aí a gente pode simplificar por 2 e por 2. Lembrando lá do critério de divisibilidade, toda vez que o número é par, eu posso dividir por 2. Então, ó, divido por 2, que vai dar 5. Divido por 2, que vai dar 6. Tranquilo? Vamos fazer a nossa questão 2, a gente vai dificultar um pouquinho para relembrar alguns conceitos. Só que antes disso, eu quero só falar uma coisa importante para vocês aqui. Quando eu tenho uma fração, por exemplo, 20 sobre 4. A fração 20 sobre 4, ou a razão 20 sobre 4, é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, 20 dividido por 4. E a gente sabe que 20 dividido por 4 é 5. Então, quando eu simplifico uma fração, por exemplo, se eu simplificar isso aqui por 2, ele vai se transformar em 10. E se eu simplificar por 2, ele vai se transformar em 2. Observe que, nesse caso, eu tenho a fração 10 sobre 2. E 10 sobre 2 é uma fração equivalente a 20 sobre 4. Porque se você observar, se eu realizar a divisão, 10 sobre 2 vai dar 5. Então, o objetivo da simplificação é deixar a fração mais simples possível. Mas o valor final dela sempre vai ser o mesmo. Vamos para a nossa questão 2, para determinar também a razão do primeiro para o segundo número. Então, letra A, observe que eu tenho uma razão de uma fração 1 sobre 2 e 7. Então, eu vou escrever assim, ó. 1 sobre 2
em cima, e aí o traço da fração. E o 7 eu posso escrever como fração também. Vou escrever 7 sobre 1. Lembra, eu sempre posso escrever qualquer número dividido por 1, porque não altera nada. E aí, relembrando dos seus estudos anteriores, que divisão de fração é a primeira fração, 1 sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda. Então, você vai inverter, ó. 1 sobre 7. E aí, multiplicar a fração é simples. Numerador com numerador, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 7, 14. Então, peço para você pausar o vídeo e responder todas as alternativas e depois verifica a correção. Deixa eu fazer a B agora. A B a gente tem a razão de 5 e 1 sobre 2. Então, o 5 eu posso escrever, como eu estou dividindo um número por uma fração, eu vou escrever o número como fração. Então, vai ser 5 sobre 1. Professor, é obrigatório fazer assim? Não. Você pode escrever diretamente 5 dividido por 1 sobre 2. Isso aqui é para não se atrapalhar. Você que está iniciando os estudos agora. E relembrando também. Então, o meu processo de divisão de fração é a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 1, 1. Lembrando que 10 sobre 1 está certo. Ou eu posso escrever simplesmente 10. Vamos para C. 2 sobre 5. Eu quero a razão. E 4 sobre 5. Então, essa é a razão entre 2 sobre 5 e 4 sobre 5. Então, o mesmo processo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E agora, toda vez que eu estou multiplicando, eu posso simplificar. Sempre eu vou poder simplificar o de cima com o de baixo. É obrigatório? Não. Mas facilita muito no futuro quando os números forem maiores, para você não fazer multiplicação tão grande. Então, simplifiquei 5 com 5. Aqui se transforma em 1. Aqui se transforma em 1. Posso simplificar também o 2 com o 4. Por 2 que dá 1. Por 2 que dá 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Curiosidade, se eu não simplificasse, observe que eu teria 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 4, 20. E aí eu poderia também simplificar no final. Nesse caso aqui, ó. Engraçado que nessa situação aqui ficou mais simples simplificar no final. Mas não vai ser assim quando os números são bem grandes, ok? Vamos resolver a alternativa D. A gente está calculando aqui a razão entre 5 sobre 8 e 7 sobre 9. Então, vai ser a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Aqui não dá para simplificar e eu vou ter 5 vezes 9, 45. 8 vezes 7, 56. Não dá para simplificar. Vamos para E. Então, a razão entre 1 sobre 3 e 1 sobre 2. Então, mais uma vez, a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda, que vai ficar 2 sobre 3. E vamos fazer a letra F agora. Eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Eu vou fazer das duas maneiras, explicar para vocês. Você pode pegar aqui, ó, 0,1, colocar o 1 embaixo, você está usando esse procedimento, e aí dividido por 4 sobre 7. E aí vai ficar a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. E agora é só multiplicar. Eu tenho 0,1 vezes 7. Deixa eu fazer essa conta aqui para vocês lembrarem. Então, 0,1
multiplicado por 7. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0, 0. E agora o procedimento é contar quantas casas decimais eu tenho. Eu tenho uma casa decimal, eu acrescento uma vírgula. Então, isso aqui fica 0,7 sobre 4. Acontece que, em muitas questões, em geral, a gente não escreve fração dessa forma, com o numerador número decimal. Então, eu teria que transformar isso aqui em uma fração onde o numerador, o número de cima é o número inteiro, o número de baixo é o número inteiro também. Então, olha o que eu vou fazer aqui, o procedimento que eu vou fazer. Lembrando que eu vou resolver de outra maneira, que eu acho que é até mais simples. Esse nosso 0,7, deixa eu colocar de vermelho aqui. Esse nosso 0,7, deixa eu escrever ele aqui. Ele, na verdade, ele é a mesma coisa que 7 dividido por 10. Se eu tenho uma casa decimal, eu divido por 10. Espera aí que eu vou explicar isso aqui com um pouco mais calma, no finalzinho do vídeo. Então, vamos lá. Então, em vez de escrever 0,7, eu posso trocar. No lugar do 0,7, eu vou escrever 7 sobre 10 dividido por 4 sobre 1. Divisão de fração é a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. E aí, nesse caso, eu tenho que 7 vezes 1 dá 7. 10 vezes 4 vai dar 40. Aí você fala, ufa, professor, que é isso? Então, a gente vai fazer um outro tipo de resolução. Eu acho que vai ficar bem mais simples de vocês entenderem. Certo? Vamos para a solução 2. A nossa solução 2, a gente vai transformar logo esse número aqui, que está na forma decimal, em fração. A gente sabe que 0,1, ele tem uma casa decimal, então ele é 1 sobre 10. Ok? Então, eu vou ter a razão entre 1 sobre 10 e 4 sobre 7. Então, vai ficar 1 sobre 10 dividido por 4 sobre 7. Então, isso aqui vai ser a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. E aí, nesse caso, vai ficar 7 sobre 40. Deu o mesmo resultado. Ok? Antes de finalizar o vídeo, para não ficar muito grande, deixa eu relembrar um pouquinho com vocês isso aqui, ó. Transformar número decimal em fração. 0,3. Então, eu tenho uma casa decimal, vou escrever 3 sobre 10. Eu vou explicar o porquê disso. Mais uma, 0,5. Isso aqui vai ser 5 sobre 10, uma casa decimal. 1,7. Então, eu tiro a vírgula e escrevo 17 sobre 10. Mais uma. 2,6. Eu escrevo 26 sobre 10. Observe que o procedimento é esse. Uma casa decimal, vou dividir por 10. 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 Então, eu retiro a vírgula, escrevo o número em cima, não preciso escrever o zero à esquerda e divido por 10. Existe uma explicação por isso. Por que eu faço isso? A lógica é o seguinte, aqui é um comentário para aquele aluno aí que está focado. Quando eu tenho uma fração, por exemplo, 4 sobre 2, eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Lembra que eu posso dividir? Posso fazer o processo inverso. Por exemplo, eu posso multiplicar isso aqui por 10 e isso aqui por 10.
E aí vai se transformar em 40 sobre 20. E observe que 4 dividido por 2 dá 2, 40 sobre 20, 40 dividido por 20 também dá 2. É a mesma fração, são frações equivalentes. Multipliquei, eu posso retornar dividindo. E volta a ser 4 sobre 2. Então, esse conceito eu aplico aqui. O 0,3, doutores, eu posso colocar o 1 aqui embaixo. E nesse caso, olha que negócio bonito. Para eu andar uma vírgula para a direita, eu multiplico aqui por 10. Só que obrigatoriamente eu tenho que multiplicar embaixo por 10 também. Então 0,3 vezes 10 vai dar 3. 1 vezes 10 vai dar 10. Então por isso que eu acrescento um zero. O mesmo processo aqui. Por que deu 26? Porque eu multipliquei 2,6 por 10, virou 26. Aí embaixo eu multipliquei por 10, que deu 10. Então, observe que 26 dividido por 10 volta a ser 2,6. Tranquilinho? Vamos ver mais um exemplozinho para a gente finalizar o vídeo. 3,2, pessoal. Aí, todo mundo gritando aí. 32 sobre 10. Você já sabe por quê? Porque eu multipliquei por 10 por 10. Agora vamos ver com duas casas decimais. 1,54. Duas casas decimais. Eu vou reescrever o número. 1,54. Só que agora eu vou dividir por 100. Muito bem, todo mundo acertou. E para finalizar o vídeo, 2,74 vai ser 274 dividido por 100. Então o raciocínio é esse. Uma casa decimal dividido por 10, 2 dividido por 100, 3 dividido por 1000. Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu!